Já está ao vivo aqui. Ok, tá. Então os dois ligados? Obrigado. Bom, muito bem. Então, bem-vindos a mais uma Corrida Física. Hoje a gente tem o grande prazer de ter o Dr. Silvio Ferro Mello, que é professor emérito do IAG. O Silvio tem uma trajetória muito curiosa. Ele é filho aqui do Instituto, de mais de uma maneira. Ele foi um aluno do Abraão de Moraes, que deu nome a esse auditório. Foi o primeiro orientador do Silvio, é isso, né? O Silvio é um dos maiores especialistas no Brasil em planetas e dinâmica planetária, figura super conhecida. Ele também é doutor honoris causa na Universidade de Paris, além de uma dezena de outros beneméritos de alta relevância. É um grande prazer, então, ter ele aqui falando para a gente hoje sobre planetas extrasolares gigantes e superterras. Bom, boa tarde a todos. Para mim também, né? É sempre um prazer muito grande voltar à física para alguma atividade e sobretudo, falar aos estudantes. Eu vou falar sobre planetas extrasolares e escolhi esse título, Planetas Extrasolares Gigantes e Superterras. Vocês vão ver por que o título foi esse. Bom, primeiro ponto, né? Como é que a gente descobre, como se procuram planetas fora do sistema solar? Então, essa primeira figura, acho que seria bom apagar as luzes aqui da frente. Essa primeira figura mostra uma imagem de um planeta, quer dizer, um ponto luminoso nessa imagem. Existem algumas coisas nessa imagem que eu vou chamar a atenção. Uma delas é a seguinte: isto aqui não é uma estrela, porque se deixasse impressionar a luz da estrela nessa posição, o borrão seria muito maior e a gente não veria esse planeta. Isso é feito usando um pequeno truque. No lugar onde vai cair a luz da estrela, se coloca um pequeno espelho que reflete de volta a luz da estrela que chega no detector, tá certo? E só um pouquinho dessa luz é que baba e acaba formando essa mancha que está aqui, né? Se fosse a imagem da estrela aqui, a luz da estrela aqui se difundiria, seria absolutamente impossível ver essa estrela. A segunda coisa é essa palavrinha que está aqui embaixo, anã marrom. Quer dizer, se escolheu para fazer essa foi a primeira ou a segunda observação de um planeta que se pôde fazer por imagem direta, se escolheu para fazer isso, tá certo? Uma estrela bastante fraca. Quer dizer, isso aqui é uma estrela seguramente da ordem de 1/10 do Sol, tá certo? Ou talvez até menos. Quer dizer, é realmente uma estrelinha, né? Se fosse uma estrela mais brilhante, né? Há também mais brilhantes que foram imagiadas depois, mas as coisas ficam mais difíceis. E eles ficam mais difíceis por causa disso. Porque entre uma estrela como o Sol e um planeta como Júpiter, a diferença de luminosidade é de 1 bilhão de vezes. Então, você colocar, né? Todo mundo, quando vai tirar fotografia, sabe que você tirar fotografia de duas coisas que estão iluminadas de maneira muito desproporcional é extremamente difícil, se não, às vezes, até impossível, né? Então, quase impossível, né, colocar numa mesma imagem dois objetos com essa diferença de luminosidade. Quase impossível, não, é impossível. O que se faz é colocar esse pequeno coronógrafo que tapa a luz, um pouco a luz que vem da estrela, de modo a diminuí-la de maneira considerável. Eu vou mostrar uma outra que é bastante interessante, porque essa é a estrela Fomalhaut B, né? E, bom, também aqui a mesma coisa, tá vendo? A estrela está aqui, sequer se vê a estrela,
né? Foi colocado um cronógrafo meio grande na frente, que tapou bem a estrela, né? Tem um borrão aqui de luz, esse borrão redondo, mais circular, que é luz difundida no detector, luz que vem obviamente da estrela, né? E o planeta está aqui assim, ó. Estão vendo? Não? Eu vou mostrar. O planeta está, aquele quadradinho é isso aqui, tá vendo? Então, aqui num determinado ponto ali, né, se vê este objeto. Bom, aí tem uma pergunta, né? Sempre tem o cara que é do contra, que vai dizer, como é que você sabe que é um planeta? Isso pode ser uma estrela que está lá atrás. Né? Se tem uma estrela muito distante, né, bastante distante, que se encontra atrás desse objeto, né? E como isso aqui é aparentemente uma nuvem de gás e poeira, né? A luz passa e você vê o objeto. Bom, a gente, para fazer isso, tira várias imagens em épocas distintas, porque os objetos não estão parados no céu, principalmente uma estrela como essa, Fomalhaut, que é uma estrela bastante brilhante do hemisfério sul, né? Então, como é uma estrela que tem um determinado movimento, né? Ela tem um determinado movimento, que é um movimento em proporção a essas medidas aqui, é um movimento bastante rápido. Se eu tiro uma fotografia, se eu faço uma outra imagem uns 2 anos depois, o que vai acontecer é que essa estrela se movimentou. Então, se isso aqui fosse uma estrelinha que estivesse no fundo, eu não vou vê-la mais. Bom, então, 2004, 2006, a estrelinha está lá. E mais ainda, se a gente fizer uma superposição das duas imagens, a gente percebe, inclusive, que ela andou um pouquinho, né? Normal, essa estrela está dando, esse planeta está dando uma volta ao redor da estrela. Agora, tem coisa mais interessante aqui ainda, tá certo? Então eu vou mostrar essa fotografia aqui, essa imagem aqui. Isto aqui é uma coisa muito recente, foi divulgado há uma semana e meia, mais ou menos, e está sendo construído no hemisfério sul, tá certo? Em associação com o Observatório Europeu Austral, com o ESO, um arranjo de telescópios para observação em ondas milimétricas, tá certo? Em ondas de rádio extremamente curtas. E este aqui é um dos primeiros resultados com esse arranjo. Ele não está pronto ainda, são 60 telescópios, parece que ao todo, e só tem 15 ou 20 funcionando até esse momento. Mas com esses alguns que já estão funcionando, já se obteve essa imagem aqui. Essa imagem mostra que essa coisa que se vê aqui é realmente um anel. E aí então entra um pouco da dinâmica, né? Existem pessoas que trabalham essencialmente com dinâmica, né? Lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração, e a outra, né? Força proporcional às massas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Transforma isso em equações diferenciais e modeliza essas coisas para verificar. E uma das coisas que se faz quando se vê isso é que esta nuvem, que este anel de gás e poeira, sobretudo esse anel de poeira, ele não pode sobreexistir assim muito tempo. Isso é uma coisa muito instável. E ele está sendo estabilizado. A única maneira que nós conhecemos de estabilizar um anel desse jeito é colocar um planeta circulando por fora, por dentro, e um outro circulando por fora. Aí eles têm um efeito que é um efeito de espalhamento. Só que o espalhamento nesse prédio aqui, tá certo? Nesse conjunto de prédios, espalhamento é uma coisa que você tem um objeto aqui, né? O outro vem e é espalhado, né? Ou por atração ou por repulsão, não importa, ele é espalhado e vai embora na outra direção. No caso da vizinhança de uma estrela é diferente. Não são condições de laboratório.
né? Você imagina que você tem um objeto aqui, né? Dois objetos que estão aqui em órbita ao redor de uma estrela central. Um passa perto do outro. O que acontece? Ele vai dar um impulso no movimento do outro. O outro vai ser desviado ou para dentro ou para fora. Tá? Mas isso aqui não... Então, no caso do laboratório, se ele for desviado para cá, ele vai embora para lá e não muda mais. Mas esse objeto não está no laboratório. Ele está gravitando ao redor de uma estrela central. Então, vamos dizer, ele é jogado um pouco para fora. Ele é jogado um pouco para fora significa que ele vai ficar com uma órbita mais ou menos do mesmo tamanho, porque esse processo não transfere energia, só momento angular. Ele vai ficar com uma órbita mais ou menos do mesmo tamanho, mas mais elíptica. Então ele foi desviado um pouco para fora, mas ele vai voltar e vai colidir com a nuvem de onde ele saiu. Então, quando a estrela passa quando o planeta passa por aqui, ele vai pegando todo esse povo que está escapando aqui e jogando de volta para dentro do anel. Então, esse tipo de pastoreio gravitacional é necessário para manter a estabilidade desse objeto. E aquele objeto que está mais ou menos por aqui nessa figura eu não estou vendo, é um dos objetos que tem esse papel. Voltando um pouco nessa figura, então o fato disso aqui ser um objeto brilhante levou imediatamente as pessoas a dizerem o seguinte: bom, se nós estamos vendo um planeta ao redor dessa estrela, é porque esse planeta deve ser grande. Porque se esse planeta não for grande, né, o planeta não tem luz própria, o planeta está refletindo luz da estrela. Né? Então, se a luz da estrela vai lá, bate no planeta e nós o vemos, é porque ele é relativamente grande. E esse planeta foi imaginado como sendo, assim, um dos gigantes a que eu me referi no título dessa palestra. Porém, isto é a luz refletida. Existem outros tipos de observação que permitem ver mais. Se eu faço observações no infravermelho, eu vou conseguir ver talvez um pouquinho da luz emitida pelo próprio objeto. Se ele é um objeto grande, talvez eu consiga ver um pouco de luz emitida por ele, não interessa qual é o processo físico, no caso não é totalmente próprio, é do calor que ele está recebendo também da estrela central, tá certo? Dá para ver, então eu vou ter alguma noção diferente dele, de uma emissão de luz mais intrínseca do planeta. E com o infravermelho não se viu nada. Conclusão, ele não é grande, ele não é um gigante como está pensando. Apesar de tudo, isso é um planeta que deve ter uma massa de umas poucas vezes a massa da Terra. E o fato dele ter uma grande reflexão, né, essa imagem por reflexão ser uma imagem bastante brilhante, é talvez o fato de que, como esse é um sistema bastante jovem, os objetos ainda não colapsaram totalmente para o seu estado final, ele ainda seja bastante pouco denso, quer dizer, ele ainda seja ele esteja inchado ainda, pelo fato de se encontrar nas etapas iniciais da sua formação. Essa estrela aqui é uma estrela muito jovem, a idade dela, eu não sei de cor, eu não me lembro, eu não fui olhar, mas no chute eu diria que deve ser alguma coisa de talvez 100, 200 milhões de anos, não mais do que isso, né? Então isso é um sistema bastante jovem, provavelmente bem menos do que eu estou falando, e então isto aqui é um planeta que foi praticamente formado muito recentemente e ainda tem grandes dimensões, e por ter grandes dimensões reflete bastante a luz da estrela. Bom, depois desse, outros foram encontrados. Né? Existe aqui essa estrela 8799, né, que foi observada 2 vezes, em 2004 e em 2008. Então, vocês veem aqui, uma posição é a posição em 2004, a outra é a posição em 2008. Aqui eles estão mais ou menos no mesmo lugar. Aqui, uma está aqui, a outra está ali. Aqui dá para ver bem as duas, né? Então percebe que está havendo um pequeno movimento desse sistema
em relação à estrela. A estrela, como eu falei, não é a estrela que eu estou vendo. Eu estou vendo a luz que eu não consegui da estrela que baba pelas beiradas do coronógrafo, né? E mancha a imagem. Uma outra, não, é a mesma, mostrando as estrelas em várias posições, os planetas em várias posições, inclusive depois essa aqui já é de 2010, já mostrando aquele planeta longínquo que está aqui, e 3 aqui, né? Veja essa figura aqui, agora reduziu de tamanho, né? Se conseguiu um processo melhor, né? Um pouquinho, né? E apareceu mais um planeta que não estava aparecendo nas imagens originais. O que é interessante disso aqui, para dar uma ideia para vocês, é a noção de distância, né? Então vocês estão vendo aqui o sistema solar, tá certo? O sistema solar externo, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a Terra está aqui no meinho, e isso aqui é o tamanho desse sistema, quer dizer, ele é um sistema planetário muito maior do que o nosso sistema. Bom, esses são praticamente os únicos casos de observação direta. Mas nós conhecemos mais de 700 planetas hoje. Como? Bom, usando a física, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que se eu tenho uma estrela e um planeta, e o planeta está orbitando ao redor da estrela, tá certo? Não é a estrela que está parada e o planeta rodando. O que está parado, entre aspas, obviamente, lei de Newton, inércia, tudo isso vocês conhecem bem, estudaram bem para as provas nos últimos dias, né? Então, o que fica parado aqui é o centro de gravidade do sistema, ou melhor, o que tem um movimento inercial é o centro de gravidade do sistema. A estrela está se movendo em relação a ele. E o planeta aqui, de tal maneira que, se aqui está o centro de gravidade, aqui está a estrela, aqui está o planeta, sempre os dois em posições opostas, e enquanto o planeta dá uma volta aqui, a estrela dá uma volta ao redor do centro de gravidade e volta naquela posição. Eu não vejo o planeta, a não ser nesses casos que eu mostrei no começo da palestra, eu não tenho como observar o planeta. Eu vou tentar observar a estrela. Se a estrela também se mexe, vamos tentar observar a estrela. Bom, e se a estrela também se mexe, é um caso de uma estrela que a gente conhece bem, do Sol, né? Essa curva, isso aqui é o Sol, numa determinada data, e essa curva que aparece aqui é o centro de gravidade do sistema solar. Quer dizer, nessa figura aí o Sol está parado e o centro de gravidade do sistema solar está sendo mostrado o movimento dele relativo ao Sol. O inverso é o movimento do Sol em relação ao centro de gravidade do sistema solar. Então vocês veem que o centro de gravidade do sistema solar pode cair fora do Sol em determinadas épocas de até 2 vezes o raio do Sol, 2 vezes, uma vez e meia o raio do Sol, tá certo? Ele pode ficar bastante longe, uma vez e meia o diâmetro do Sol. Quer dizer, ele pode ficar bastante longe do Sol, né? E então é este movimento que nós vamos tentar observar nas outras estrelas. Vejam que esse aqui é bastante complicado, porque o Sol tem vários planetas Bom, isso aqui é bastante complicado porque ele está aqui do lado e a gente consegue observar com bastante precisão, tá certo? Se a gente conseguisse observar nos outros planetas fora uma coisa com essa precisão, seria realmente maná, né? A gente saberia tudo sobre os outros sistemas, né? O Sol, esse movimento principalmente, vocês veem esse movimento maior, né? Essa oscilação nesse sentido, mais ou menos, né? Tem um período de mais ou menos 12 anos, é devido a Júpiter, compõe com ela uma outra de 30 anos que é devido a Saturno, compõe com ela umas coisas mais rápidas, mas que dão só pequenas flutuações que não aparecem nessa figura, né? Então, a gente vê que o centro de gravidade do sistema, melhor, a estrela se move em relação ao centro de gravidade com um movimento que depende dos planetas que estão ao redor dela. Então, a gente vai tentar usar isso para descobrir novos planetas. Se a gente olhar para o céu e ver uma estrela assim, isso não tem nada a ver com a lei seca.
Quer dizer, ninguém vai dizer que a estrela está de fogo. Tá certo? Quer dizer, o que acontece, então, primeiro, eu sempre preciso de um bom sistema de referência. Então, a gente pega 4 estrelinhas que estão bem longe, bem afastadas, de modo que o movimento delas seja absolutamente imperceptível, e elas servem como sistema de referência. Então, e eu vejo essa estrela aqui fazer isso, né? O que é isso? Como se interpreta essa figura? Essa figura se interpreta da seguinte maneira. Bom, primeiro, primeiro, existe um planeta. Essa estrela, o planeta, vamos dizer, está mais ou menos por aqui. A estrela que eu estou vendo está fazendo isso. O planeta está fazendo isso, um pouco maior. Tá certo? E o sistema todo está se deslocando numa determinada direção, né? Daí tem a composição, então, de 2 movimentos. O movimento da estrela ao redor do centro de gravidade e o movimento inercial do centro de gravidade do sistema. Bom, isso se tentou observar, se tentou verificar várias vezes, né? Um dos casos foi com a estrela de Barnard, né? Quer dizer, eu vejo o movimento dela em relação às estrelas de fundo, é bastante bem visível, né? Se tentou várias vezes ver se esse movimento tinha uma componente. A estrela de Barnard é a segunda estrela mais próxima da Terra depois do Sol. É o Sol, uma outra que eu não me lembro agora, e depois a estrela de Barnard. E depois a estrela de Barnard. Bom, tem um outro caso aqui, né? Que é o caso da estrela Fambius-Brock 10, né? Que foi descoberta no Monte Palomar em 2009. Essa aqui eles acharam que tinha alguma coisa, porque ela também está se movendo mais ou menos em linha reta, mas esse movimento em linha reta não está muito uniforme, não. Ela às vezes vai mais depressa e às vezes vai mais devagar. Então, fizeram aqui uma figura de como poderia ser um planeta ao redor dela, né? Quer dizer, mas se isso aqui é o planeta, a variação do movimento dela é uma variação muito pouco perceptível, e isso foi anunciado uma ocasião como essa estrela tem um planeta, mas isso até hoje não foi confirmado. Então, olhando as estrelas, até agora não se conseguiu verificar esse movimento. Então vamos utilizar algo um pouco mais preciso. Em vez de observar o movimento da estrela, vamos observar a velocidade da estrela. Porque se eu não encontro numa determinada direção aqui, vamos dizer que eu estou para baixo, né? Às vezes eu vou ver a estrela se aproximando, né? Em relação ao seu movimento médio, né? Ela está indo para baixo, e às vezes eu vou ver a estrela indo para cima. Então, se eu observar o espectro da estrela, às vezes esse espectro vai ser ligeiramente deslocado para o vermelho, e às vezes esse espectro vai aparecer ligeiramente deslocado para o azul. E se eu olhar bem, né, eu vou poder talvez identificar uma certa periodicidade disso. E o primeiro resultado positivo foi anunciado em 1988, tá certo? Uma estrela, então, que a velocidade da estrela variava com uma variação de 27 metros por segundo e um período de 2 anos e meio. Um período muito longo, tá certo? E na época ainda não se tinha os espectrógrafos que se tem hoje, e então ficou muito, vamos dizer que ainda naquela época estava um pouco até aquém do limite do que seria possível descobrir. Sobretudo que se o período é 2 anos e meio, a variação é muito lenta, tá certo? Não é uma coisa que está variando rapidamente, que a gente pode ver, é uma variação lenta. Mas ela foi redescoberta e confirmada em 2002, mas ela perdeu, não chegou a ser considerada como o primeiro planeta descoberto. O primeiro planeta descoberto ao redor de uma estrela parecida com o Sol, porque antes disso teve um planeta de um pulsar, se der tempo no fim a gente conversa sobre ele, né? Foi a estrela 51 Pégase. Aqui está essa estrela sendo observada.
ela é mais ou menos da mesma intensidade que a outra, né? A variação é de 56 metros por segundo, só que ela tem um período de 4 dias. Então, em pouco tempo, ela faz um percurso completo. A outra não, seriam 2 anos, você praticamente não varia nada num período curto, você tem que comparar observações feitas em épocas muito diferentes, né? A coisa fica difícil, né? Essa aqui foi descoberta em 1995, mais ou menos, e os pontos amarelos são as medidas da velocidade em relação à média. E se vocês olharem depois, vocês podem colocar aqui uma senoide em vermelho, né? E vocês veem que essa é uma senoide com período 4 dias e 6 horas mais ou menos, né? E praticamente sem assimetria, né? É realmente um movimento circular. E para causar esta variação, se pode saber qual é a massa que o planeta tem, e a massa que o planeta tem é 0,45 massa de Júpiter. A gente chama isso de massa mínima, porque quando a gente mede uma velocidade radial, a gente está medindo a projeção da velocidade na direção que nós estamos olhando. Se essa velocidade tiver uma certa inclinação, ela será maior, né? Nós vamos medir uma variação de 55, mas essa variação é maior, porque a gente só consegue medir a projeção da velocidade sobre a linha que vai, né, do sistema solar até a estrela que está sendo observada. Bom, isso aqui são os planetas que foram descobertos dessa maneira. Esse gráfico foi feito no final do ano passado, eu preciso refazer. E eu marquei nesse gráfico, de propósito, com cores diferentes, planetas descobertos em épocas diferentes. Então, se nós começamos pelo azul, azul são os planetas descobertos até junho de 99. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra sobre exoplanetas por algum lugar, que eu fiz a figura com os pontos azuis. Então, vocês observam, eles estão todos aqui em cima, né? Esses pontos todos correspondem a variações de velocidade que estão bem acima de 30 metros por segundo. Eu diria mesmo acima de 50 metros por segundo, né? Não tem nada encostando aqui, eles estão bem para cima. Depois, quando eu fiz de novo esse gráfico em 2003, são os pontos verdes. Então, vocês veem que os pontos verdes aqui, né, já descem bastante, né? Eles já chegam até aqui, a esse limite que é da ordem de 10 metros por segundo. Quer dizer, houve uma melhoria nas medidas entre 1999 e 2003. Se eu vou a 2005, são os pontos em vermelho, né? Os pontos em vermelho, né, eles chegam até aqui a 3 metros por segundo. E os pontos posteriores, que são os pontos em cinza, bom, eles se distribuem, né, sobre uma boa parte da figura, eles não vão muito mais baixo do que aquilo que se tinha em 2005. O que se tinha em 2005, que é mais ou menos a mesma coisa que se tem hoje? Era no Observatório Europeu, que funciona no Chile, Observatório Europeu Austral, um espectrógrafo de excelente qualidade. Quando eu comecei a fazer astronomia, que eu fui uma vez fazer uma observação espectroscópica, o espectroscópio, que era uma coisa bastante compacta, era um trambolho desse tamanho, tá certo? Na beirada do telescópio, e cada vez que você mexia nele, o telescópio inteiro balançava, tá certo? Quer dizer, condições não muito boas para fazer observações desse tipo, né? Essas coisas evoluíram muito. Esse último que permite fazer essas medidas, ele permite, as medidas são melhores do que 1 metro por segundo, né? Essa aqui, você vê, por exemplo, é 2 metros por segundo mais ou menos, mas as medidas são melhores que 1 metro por segundo. O que aparece aqui é a variação total da estrela, mas para ver uma variação de 2 metros por segundo, eu preciso medir cada ponto com precisão muito melhor do que 2 metros por segundo. Problema de física para vocês darem quando derem aula no colegial, né? Quanto é 1 metro por segundo? 1 metro por segundo, né, são 3,6 km por hora. Quer dizer,
A precisão com que se está medindo esses pontos é a velocidade de uma pessoa andando. Tá certo? É a velocidade de uma pessoa andando. Como se consegue isso? Se consegue usando uma série de tecnologias modernas, né? Mas, essencialmente, resumindo os termos principais, em vez de ter aquele trambolho amarrado no telescópio não tem nada. A única coisa que sai do telescópio é um tubinho de fibra óptica. Tá certo? Que pega a luz que vem da estrela e vai levar numa sala climatizada, tá certo? Onde não entra ninguém, onde a atmosfera é mantida numa pressão baixa, num aparelho, num espectrógrafo que está montado em cima de uma bancada. Em vez de usar um prisma, como o primeiro espectrógrafo que eu usei, isso está usando redes, está usando Escher, está usando processos de uma lâmina riscada, tá certo? Que faz a difração das curvas, quer dizer, muito melhor do que aquele prisma que o Newton descobriu que servia para a gente ver os espectros, né? Então, com isso se consegue fazer medidas. Então, nesse ambiente em que a luz é conduzida para um espectrógrafo, que está estanque, que está num lugar, numa sala climatizada, fechado, sem acesso às pessoas e perfeitamente bem fundamentada no chão, né, se consegue fazer medidas com essa precisão, né, de até 1 metro por segundo. E com isso, então, se tem esse monte de planetas aqui, e atualmente eles chegam a 700 e alguma coisa. Que gozado. Tudo bem, vai. Facts of Life. Bom, eu posso contar o que estava aí. O que estava aqui era uma senoide toda torta. Tá certo? Isso que estava aqui era uma senoide toda torta. Então, quando eu mostrei essa figura aqui, eu tinha uma senoide bem bonitinha. Tá certo? O que acontece é que, digamos, eu estou vendo essa senoide aqui. Né? Ela veio até aqui. Agora, suponha o seguinte, que na vez seguinte, né? Bom, essa aqui eu não tinha observação nenhuma, que ela viesse até aqui e daqui ela começasse a voltar. Bom, isso implicaria de que a variação da velocidade que eu estava medindo não era mais uma variação senoidal. É uma variação que às vezes é maior, que às vezes é menor. Tá certo? É o que aconteceria. É o que aconteceria se eu tentasse medir esta variação, a velocidade disso aqui projetada sobre uma certa direção, né? Ela vai ser dominada por esse termo que é o termo de Júpiter, que é uma grande variação, mas como os outros estão perturbando o movimento, às vezes ela vai, né, ter variações sempre regulares, mas não mais uma senoide direitinho. Com isso se interpreta então que se trata de um sistema com vários planetas, não um sistema com um planeta. E hoje, dos 750 planetas que a gente conhece, aproximadamente 100 ou 150 deles estão em sistemas com 1, 2, 3, 4, 5, e tem um que ganhou de nós, já está com 9 planetas conhecidos. Tá certo? Sempre isso. Está fazendo a medida de velocidade radial e faz-se análise harmônica das medidas da velocidade radial, e pela análise harmônica das medidas da velocidade radial se deduzem os vários parâmetros disso. O Marcos é especialista ali, ele está olhando para mim com cara feia, porque de fato a gente não faz uma análise harmônica, né? A gente faz uma coisa um pouco mais cuidadosa, né? Que permite determinar não apenas as periodicidades, mas também determinar alguns dos outros parâmetros das órbitas dessas estrelas. Das órbitas dos planetas que estão ao redor dessas estrelas. Bom, eu falei que com isso se descobriram aproximadamente 600 planetas. E os outros 150? Os outros 150 se descobriu assim. Vejam. O que acontece se isso aqui é uma estrela e isso aqui é um planeta, e esse planeta passa na frente da estrela? Se eu tenho um planeta passando na frente de uma estrela,
No momento em que isso está acontecendo, existe um pouco da luz da estrela aqui que está sendo subtraída. Eu não estou vendo a luminosidade toda da estrela. Eu estou vendo a luz da estrela menos esse pedaço aqui que está faltando. Então, o que acontece é que esse foi um dos primeiras estrelas, um dos primeiros planetas descobertos dessa maneira, é que se tem a luz da estrela é praticamente constante, de repente a luz da estrela começa a diminuir, né? Passa por um mínimo, volta a subir e volta ao normal. Quer dizer, isso aqui, essa descida da luminosidade, corresponde a um tempo em que um planetão como esse aqui passou, digamos assim, mais pela parte central da estrela, né? Essa figura aqui então, né, mais artística, né? Mas para nós seria interessante quando ele passa bem pelo meio, né? Porque aí ele rouba bastante luz da estrela, né? Essa é a parte mais brilhante da estrela e o planeta passando por aí dá uma boa diminuída na luz da estrela, né? Bom, questões de precisão, prestem atenção, né? Essa variação aqui do fluxo que se recebe, então vocês vejam, está de 0,97 para 1, aproximadamente 3%. Né? Essa foi uma das primeiras que foi descoberta. Não me lembro o nome dela agora. Bom, 3%, será que dá para melhorar? Dá. E uma das maneiras de melhorar isso é sair da Terra e ir para o espaço. Tá certo? É sair da Terra e ir para o espaço. Esse foi um primeiro satélite que fez isso. Esse é um satélite Corot, é um telescópio espacial, só que é um telescópio espacial desse tamanho. Ele tem 20 ou 30 centímetros de diâmetro somente, tá certo? E detectores que medem durante 150 dias a luz de várias estrelas, né? Então, vira o telescópio para um pedaço do céu e ele fica apontando para aquele pedaço do céu durante 150 dias. Né? Depois tem um período de 30 dias em que ele também faz observações, mas um período um pouco curtinho, mas aí ele vira ao contrário, porque senão ele vai pegar a luz do Sol, né? Porque para fazer isso o Sol está lá, ele está olhando para lá, né? Tá certo? Mas acontece que em um ano ele acompanha a Terra e vai para o outro lado. Se ele continuar olhando para lá, ele vai ser ofuscado, vai ser estragado mesmo pela luz do Sol. Então, a cada 180 dias ele muda de posição e vai observar uma outra região do céu. Então, ele passa 180 dias olhando para um lado, 180 para o outro, e tem dois intervalos, um de 30 e um de 150 dias, em que ele observa continuamente os mesmos objetos. Bom, é bom lembrar que o Brasil é um dos países que pertencem ao consórcio proprietário desse satélite. E aqui está uma das medidas, o primeiro planeta descoberto por esse satélite. Então vocês veem, a figura é completamente diferente da outra, né? Opa! Vejam essa aqui, veja o erro, né? As barras de erro das medidas, né? Tá certo? E a variação aqui então de quase 3%. Aqui, vejam, é limpinho, né? Quer dizer, a barra de erro é muito pequena, né? E se está medindo, nesse caso aqui, uma variação parecida com aquela também, 3%. Quer dizer, nesse caso dessa estrela, a variação é muito parecida com a outra, mas o que se ganha, nesse caso, é a muito maior precisão na qualidade dos pontos, né? Isso vai ajudar na modelização do fenômeno. Planetas que foram descobertos dessa maneira, então, numa figura parecida com aquela outra, essas linhas foram mantidas apenas para referência. Então, vocês observam aqui que lá a gente conseguia chegar um pouquinho abaixo de 3 metros e com telescópios fora da Terra. Isso aqui não é com esse telescópio, é com o equivalente americano, que é o Kepler. O Kepler, como é o equivalente americano, em vez de ser um telescópio de 30 centímetros, é um telescópio de 1 metro, tá certo? E que foi lançado mais recentemente.
né? Esse é um planeta descoberto por ele. Bom, os planetas descobertos dessa maneira, né? Os planetas que foram descobertos pelos vários, por esses telescópios no espaço ou em terra, através do tipo de trânsito. O que é interessante é que se começam a descobrir vários planetas de massas bastante baixas, veja, isso aqui é 1/10 da massa de Júpiter, isso aqui é 1/100º da massa de Júpiter, a Terra é 1/300 da massa de Júpiter, quer dizer, a massa da Terra é mais ou menos, esse ponto aqui está perto da massa da Terra, tá? Mas ele é um pouco maior ainda assim do que a massa da Terra. Bom, períodos, excentricidades, não importa, mas o que importa é esta figura aqui. Porque, vejam, quando eu vejo aquela variação na velocidade radial, a amplitude dela me diz a massa. Tá? Porque quanto maior for a massa do planeta, maior vai ser o movimento da estrela. Então, através de uma formuleta que a gente deduz utilizando uma física bastante simples, tá certo? É que a velocidade radial vai ser aquela constante K que a gente mede, né? Tira a excentricidade por um ângulo aqui, né? Vão dar uma variação senoidal, e essa constante é proporcional à massa do planeta, inversamente proporcional à massa da estrela. A única coisa que atrapalha aqui é a inclinação, que a gente não tem como determinar a inclinação do plano da estrela, né? Então essas medidas conseguem determinar a massa da estrela. Mas observem, eu falei que a inclinação atrapalha, mas se essa estrela está passando, se eu estou observando também esse planeta em trânsito, se esse planeta está passando na frente da estrela, nesse eu não tenho problema de inclinação, porque a inclinação está perto de zero, tá? Ele está nós estamos praticamente, o plano dela está muito próximo de passar perto da Terra, né? Então, e como eu posso medir quanta luz ele subtrai da estrela, eu posso saber qual é o raio, tá certo? Pela luz que ele subtrai da estrela, eu sei qual é o raio da estrela, né? Eu vou saber quanto foi subtraído de luz da estrela, eu tenho o raio do planeta. E com isso a gente então pode começar a ter uma ideia do que são esses objetos. Então, todos esses pontos que estão aqui são pontos que correspondem a planetas que foram observados via espectrógrafo, velocidades radiais, e que estão orientados de tal maneira que a gente pode observar também o trânsito. Em geral, primeiro eles foram descobertos observando-se um trânsito e depois fez-se a medida da velocidade radial, né? Então, e aí vocês veem essas linhas aqui, onde eu marquei algumas densidades. Densidade de Júpiter eu botei igual a 1, né? Essa linha aqui. Isso aqui é a densidade da Terra, isso aqui é 10 vezes a densidade de Júpiter, né? O que é interessante para a gente é olhar esse montinho aqui, porque são planetas são planetas pequenos, são planetas de massa baixa, menor do que 1/10 da massa de Júpiter, né? Então, quando vocês observam aqui, vocês veem que entre esses planetas, algum deles, né, tem densidade alta. Essa densidade alta significa que esses planetas são planetas provavelmente rochosos. São planetas que têm, né, onde a massa está bastante compacta, tá? Ao passo que, mesmo entre os pequenos, né, esses outros que têm densidade parecida com a densidade de Júpiter, são mais provavelmente pequenos planetas, são um pouco menores que Netuno, mas com uma física parecida com a de Netuno, quer dizer, bolas de gás com provavelmente um núcleo rochoso, mas o tamanho deles é dominado pela parte gasosa. E esses outros são os planetas mais comuns, né, que são planetas da ordem de 1 vez a massa de Júpiter, até 10 vezes a massa de Júpiter. E dois objetos aqui que o satélite Corot descobriu, que eu vou deixar eles um pouquinho de fora aqui, mas observem que são objetos de massa bastante grande e de densidade bastante alta.
Eu vou voltar a eles daqui a pouco. Bom, dentre esses objetos aqui, até a joia da coroa era, até uns 2 anos atrás, esse objeto aqui. É o 7º planeta descoberto pelo telescópio Corot. Bom, agora, depois que o Kepler foi lançado com um telescópio muito maior, estão se descobrindo vários planetas que tenham características parecidas. Mas esse foi o primeiro estudado a fundo. Primeiro vamos olhar um pouco as medidas dele. Veja, isso aqui é a variação do brilho dele. Nesse caso aqui não é mais 3%. Nesse caso é 3 em 10 mil. Né? Veja aqui, ou 4 em 10 mil, 0,9997 em relação a 1. Quer dizer, no caso desse planeta, como é um planeta muito pequeno, a variação da luminosidade que ele provoca quando passa na frente da estrela é muito pouca, né? É muito pequena. Aqui está uma figurinha dele, baseada nos dados que a gente determinou no IAG. Eu não me lembro se essa é a última determinação, sim, né? Então, a massa dele é 8 vezes a massa da Terra. O período que foi determinado pela sonda é 0,85 dias. A distância do planeta à estrela é 2 milhões de quilômetros. E o raio também determinado pelo trânsito é 11 mil quilômetros. O estudo da maré desse sistema mostra várias coisas. Primeiro, que é um sistema bastante deformado, né? Eu não vou dizer que é uma bola de rugby, não é tão deformado quanto uma bola de rugby, porque afinal de contas são 11 mil quilômetros de raio e a maré estica o planeta na direção principal de 65 quilômetros e diminui na direção perpendicular de 20 quilômetros. A outra coisa é a seguinte: a maré faz com que esse planeta fique em relação à estrela que nem a Lua em relação à Terra. Ele mostra sempre a mesma face para a estrela. A rotação dele é sincronizada com o movimento orbital. Tá certo? Se a rotação dele é sincronizada com o movimento orbital, essa parte aqui está sempre virada para a estrela, recebendo violentamente a radiação da estrela, enquanto que o outro lado provavelmente é tudo congelado. Tá certo? Que o outro lado não recebe a luz da estrela nunca, né? Ele só recebe a luz que pela atmosfera, a energia que pela atmosfera pode se difundir até chegar nessa posição. Bom, com esses dados de massa e raio, a gente pode começar a se perguntar um pouco sobre o que esse planeta é. Então, usando modelos, a gente vê que a maior parte dos planetas estão por aqui, ou os planetas terrestres estão por aqui. A gente vê que esse planeta deve, com a densidade que ele tem, corresponde a modelos que são constituídos principalmente de ferro e silicatos, né? Perovskita são esses silicatos do tipo alguma coisa silício O3, tá? Então, são modelos de silicatos e ferro que reproduzem a massa, as características desse planeta. E o que se espera dele, né, é alguma coisa entre essas duas linhas, né? Ele tem 8 massas terrestres, essa linha aqui corresponde a 10 massas terrestres, quer dizer, uma densidade central, então, de entre 20 e 30 gramas por centímetro cúbico. Ela vai caindo, depois tem uma descontinuidade, né? Isso é característico, né? Separação da parte núcleo e manto, que se espera que também exista, né? E aí ela vai caindo, né, até chegar na borda do planeta, né? Isso é um modelo construído supondo-se que o planeta tem 70% de ferro e 30% de silicato, que é o que dava aquela figura anterior, né? E uma comparação da possível estrutura interna daquele planeta comparado com a nossa Terra, né? Quer dizer, um núcleo central, um manto, e a crosta é que vai ser interessante, porque a Terra não tem isso, né? Quer dizer, tem um mar de lava, tem um oceano de lava, né, do lado do dia, né? Porque o silicato, a temperatura aqui é uma temperatura muito alta, mais de 10 mil graus seguramente, e então isso mantém essa região toda aqui derretida, né? Bom,
Eu tinha falado daqueles dois, esses dois foram um bônus a mais das observações feitas pelo Corot, é que dois objetos que demonstraram trânsito não são planetas. Esses dois objetos não são planetas. A massa deles, tá certo? Veja, esse de baixo já está em 20 vezes a massa de Júpiter. Se você faz um objeto com 20 vezes a massa de Júpiter, a massa já é suficientemente grande, tá certo? Para fazer com que o núcleo do planeta se aqueça a ponto de ocorrerem reações de fusão. Porém, essas reações de fusão são reações que queimam deutério. A abundância de deutério no planeta é muito baixa. Então, ele vai queimar esse deutério durante um certo tempo, não vai atingir a temperatura necessária para começar a queimar hidrogênio, que é o processo normal das estrelas, tá certo? E vai ficar, então, com um objeto, uma estrela frustrada, digamos assim, uma estrela que não chegou a se constituir, né? E o que é interessante disso é que essas estrelas são importantes, elas são chamadas anãs marrons, né? É que nessa região onde elas se encontram não se conhecia nada, não se tinha nenhum objeto conhecido. E agora se tem dois objetos, e interessante, o importante, né? Objetos dos quais se conhece a massa e o raio. Quer dizer, quando você conhece a massa e o raio, você já tem direto a densidade, tá certo? Pelo menos a densidade média, e já pode começar a fazer um pouco de especulação em cima sobre a sua constituição, né? Essas curvas que estão aqui são curvas que saem de modelos de estrutura interna desses objetos.